Então, bom dia. Deixa eu falar a data certa hoje, né? Hoje, dia 5 de agosto, que no último encontro eu troquei as datas. E estamos aqui na reta final do livro, né? Uma Nova Mulher. Deixa eu ligar, entrar aqui também pelo Instagram, eu já falo tudo junto. Então, bom dia, né? Hoje, aqui, dia 5 de agosto, né? Quarta-feira. Estamos aqui na nosso encontro quinzenal do livro Uma Nova Mulher. Estamos aqui na reta final do livro. Hoje a intenção é a gente ler o final do capítulo 14. E depois, como sempre, a gente encerra as gravações e abre uma troca, né? Que sempre é muito rica. Porque é onde, quando a gente vai ouvindo com o coração as palavras, né? Esse trabalho maravilhoso que é a constelação, vai movimentando coisas dentro da gente, vão caindo fichas, vão. Muitas vezes a gente vai fazendo links com a nossa vida em que coisas vão fazendo sentido. Então, eu deixo essa troca final aqui no Zoom para a gente elaborar, para quem quer aprofundar um pouco mais no processo de leitura, tá? É, quem assiste gravado depois, ou quem passa aqui pelo Instagram também, tá tudo certo. Cada um chega e toma o que pode, o que consegue, o que dá conta, né? Muitas pessoas, depois que foram escutando, resolveram também vir aqui online, ao vivo, para também perceber o que isso tem um pouco mais de força para trabalhar. Mas tudo é um tempo, tudo é um processo, né? Então, só se deixe atuar, né? Deixa a alma atuar com as palavras. Por isso que o nome do nosso grupo é Lendo com o Coração. É onde as palavras, né, elas atuam. Porque não é uma leitura de conhecimento só, uma leitura mental. É algo que é para movimentar dentro da gente, né? E às vezes, se uma palavra, se há uma coisa que você escutou aqui movimentou, isso já está maravilhoso. Às vezes você lê hoje e daí depois algo vai fazer sentido na sua vida que você lembra da leitura. Então, assim, tudo tá a serviço da gente ir se descobrindo, né? Da gente ir se melhorando como ser humano mesmo, tá bom? Então, a gente está na página 185 para quem tem o livro, e o tema é Ter luz não é sobre brilhar, é sobre iluminar. Olha que interessante isso, né? Somente a filha que tem o compromisso de auxiliar a mãe nos cuidados diários de sobrevivência. Deixa eu só colocar o contexto desse capítulo que a gente está lendo antes, né? O nome desse capítulo é Deixar a Mãe no Próprio Destino é abrir espaço para se realizar como mulher. Então, aqui a gente está tendo a despedida da nossa menina, do nosso lado inocente, que ainda precisa salvar a mãe, né? Então, a gente, dentro dessa leitura da semana passada, né, da semana retrasada, a gente foi olhando para todas essas características, né? Foi olhando para essa impotência de deixar a mãe no destino dela. E agora a gente vai olhar sobre esse processo nosso da gente conseguir iluminar o próprio caminho, né? Como fazer isso, né? É, algumas pessoas que tiveram, a gente leu isso no decorrer do livro. Quem teve uma mãe boa demais, uma mãe que estava sempre ali, uma mãe que sempre amparou muito, também criou uma dependência para a filha. Quem teve uma mãe muito autoritária, uma mãe que foi muito abusiva, né? E que não pôde contar, que se sentiu desprotegida, também tem as suas questões. Então, é muito difícil uma mãe que consegue ser o caminho do meio do equilíbrio em toda a educação da filha, né? Quem é mãe sabe disso. Então, em alguns momentos a gente vai ser abusivo, mesmo que você esteja nessa busca, em alguns momentos a gente é abusiva, a gente é manipuladora, em outros momentos a gente é protetora, a gente é cuidadora, a gente é acolhedora, né? E nesse misto a gente vai tomando a nossa humanidade dentro dessa função.
E para a gente que é mãe, aprender a tomar essa humanidade, aprender a olhar para as próprias ações e tudo mais, não tem como fazer isso sem tomar a humanidade da própria mãe, né? Sem primeiro resgatar esse laço inicial, porque a gente, para se tornar mãe, precisa se colocar no lugar de filha, porque senão o que que a gente vai ser? Nós vamos ser filhas carentes ou filhas machucadas, cobrando dos nossos filhos, colocando os nossos filhos nos lugares parentais, nos lugares de pai e mãe, e nesse lugar não tem força a maternidade. Nesse lugar não tem força estar no lugar de mãe, tá? Então, toda essa trajetória nossa com esse livro é para a gente olhar para nossa mãe, é para a gente ir entrando nessa postura de filha cada vez mais, numa filha adulta, né, que agora já não precisa mais dos cuidados da mãe, que agora pode tomar a própria vida, para que a gente possa tomar os nossos outros lugares no mundo, tá bom? E daí ela começa assim: somente a filha que tem o compromisso de auxiliar a mãe nos cuidados diários de sobrevivência, seja por adoecimento ou por velhice, que a gente estava falando sobre isso no final do último encontro, sabe que é preciso muito mais que teorias terapêuticas para enfrentar o cansaço físico e emocional. Em minhas reflexões, tenho batido muito na tecla de como ser essa filha, respeitando as seguintes orientações. Então, aqui ela vai trazer orientações de como a gente ser filha quando os pais começam, aqui ela está falando da mãe, mas tem a ver com o pai também, necessitar dos nossos cuidados por causa da velhice, por causa de adoecimento, como a gente poder ajudar sem sair da postura de filha. Tá? Então, isso é fundamental. Por quê? Porque senão a gente se torna também pai dos pais, né? Mãe dos pais. E é preciso prestar muita atenção nessas posturas quando a gente enfrenta esse tipo de situação com pais doentes, com pai e mãe doente, com pai e mãe idosos, tá? Então, prestem bem atenção nesses pontos que ela coloca aqui. Seja apenas a filha, a pequena, e não se envolva emocionalmente com as dores da mãe. Lembrando, gente, a mãe é grande, a mãe é forte, a mãe deu conta, a mãe pariu a gente. Ela tem plena condição de lidar com as dores da velhice, com a experiência de uma doença, com os desafios que essa experiência está trazendo para a vida dela. Eu não preciso eliminar isso da vida dela. Eu não preciso querer poupar ela. Ela é adulta o suficiente para entrar em contato com isso, para lidar com o próprio destino, para trazer a força que essa experiência está mostrando para ela. Quando eu quero poupar a minha mãe, eu não estou deixando ela ser grande, eu não estou deixando ela ser forte. Eu tiro a força dela. Dê apenas o que você tem, retribuindo aquilo que tomou da mãe a partir da vida que lhe foi dada. Às vezes, o que você tem para dar vai ser o quê? Vai ser um tempo no domingo, no final de semana, porque você tem que trabalhar a semana inteira. E você vai ter que deixar a sua mãe numa casa de repouso. É difícil, mas é o que você tem, porque senão você vai ter que parar a sua própria vida e todo mundo vai entrar nessa miséria junto. Quando a gente deixa de tomar a própria vida em função de querer ser salvadora da mãe, o que que acontece com a gente? Todo mundo perde a força. Todo mundo vai para a lama. Ninguém sustenta a força no sistema. O terceiro ponto, tenha gratidão diante da vida e se coloque na ajuda, com honra pela história da mãe. Então, mãe, estou aqui, né? De repente, o que a mãe pede, você pode fazer, respeitando os limites disso. Agora, muitas vezes a gente acha que sabe as necessidades dela e sai fazendo tudo. Não brigue com o destino da mãe e suporte vê-la num quadro de limites que também lhe oferecem aprendizagem, respeito e dignidade.
Suportar a dor do outro é suportar o outro ter dignidade de enfrentar os próprios problemas. É suportar o fato de eu não precisar salvar o outro, dele ter uma vida, dele ter experiências, dele ter problemas e de como ele fazer isso por ele. E isso dá dignidade para a pessoa. Quando eu me meto, quando eu acho que eu sei, quando eu eu não dou conta de lidar com essa dor. Eu não dou conta de lidar com essa dor. Eu não estou respeitando a experiência do outro. Eu não estou respeitando a doença que chega para o outro, que é como uma experiência. Eu não estou respeitando o fracasso que chega para o outro, que é uma experiência. Eu não estou respeitando um momento de dor, de fragilidade que o outro passa, que é uma experiência. A melhor forma de ajuda que nós podemos dar às pessoas, independente, não só a nossa mãe ou o nosso pai, mas inclusive os amigos, inclusive o marido, inclusive até os filhos, né, que se tornam adultos, né, é o quê? Eu estou aqui por você. É a presença ali, às vezes é oferecer uma mão, e é não querer resolver o problema. Às vezes é uma escuta consciente, um abraço, onde a gente fala: você pode contar comigo, mas não uma solução. Não você tem que fazer isso e aquilo. Não você. Entende? Como a gente sai dos nossos lugares quando a gente quer ser salvador das pessoas. E com a mãe, não principalmente, porque hierarquicamente a mãe é maior, né? Cuidar da mãe idosa e doente não é um compromisso fácil para a filha que ainda procura pelos cuidados da mãe consciente e ativa, que infelizmente não existe mais, né? Lidar com a impotência também da mãe não ser mais, às vezes, aquela força que ela era. Na inversão dos papéis, a filha passa-se a ser ativa na relação com a mãe e precisa de muita compreensão, concordância e renúncia. E a mãe passa a ser passiva na relação com a filha e precisa de muita humildade, concessão e sabedoria. Então, envelhecer e se tornar dependente, né, fisicamente, principalmente de muitas coisas, exige isso, né? Muitas vezes eu vou precisar cozinhar para minha mãe, eu vou precisar ajudar ela num banho, eu vou precisar fazer coisas, né, por causa dessa fragilidade que ela adquiriu. Como essa mãe consegue se colocar nesse lugar, né, de humildade, concessão e sabedoria para receber de uma filha, sem colocar a filha no lugar de mãe dela. Como essa filha consegue se colocar nessa postura de compreensão, concordância e renúncia. É bem desafiador, gente. É um lugar, assim, para quem enfrenta, que precisa estar muito consciente dos seus papéis, tá? Que precisa estar muito consciente da sua postura, precisa estar muito na presença, para não ser tomada ali por esse transe do clã, né? Onde a gente muitas vezes sai desse lugar de filha, né? Então, para quem está chegando agora, o livro é Uma Nova Mulher, tá? A gente está na página 185, para quem tem o livro. A gente está falando aqui sobre como lidar com a mãe quando a mãe precisa de cuidados por doença ou pela idade, pelo envelhecimento, tá bom? Então, seguimos aqui. Steppenhauser disse que nesses quadros, né? Que quadros da mãe adoecida, da mãe sem aquela potência que teve uma vida toda, né? Somos uma espécie de mãe da mãe, mas que tudo é uma questão de postura, como eu estou colocando aqui para vocês, e de como nos colocamos na ajuda. A filha pode seguir um manual sofisticado para garantir os melhores cuidados de sobrevivência da mãe, mas no final, quem escolhe se vai seguir o tratamento, se vai se alimentar com respeito, se vai se colocar disposta para as atividades de recuperação ou de repouso necessário, se vai se manter lúcida, serena, confiante e desejando viver com qualidade de vida, é a própria mãe.
Então, eu posso buscar o melhor para minha mãe, mas eu preciso respeitar o fato dela querer ou não. Eu posso falar, mãe, tem um médico tal que ele parece ser muito bom nessa doença. A senhora quer que eu marque uma consulta e te acompanhe na consulta? Se a mãe falar não, não quero, e você levar ela obrigada, vocês acham que ela vai seguir o tratamento desse médico? O corpo é dela, a vida é dela. Então só ela pode decidir se ela quer continuar vivendo ou não. E muitas vezes ela tá cansada. É muito interessante que eu tenho uma avó que vai fazer 100 anos em outubro, em novembro agora. E faz 2 anos e meio, mais ou menos, que ela tá nessa situação de cuidados. Uma mulher que sempre foi extremamente ativa, ajudou todas as filhas a cuidar dos netos, cozinhava, assim, aquela matriarca mesmo, assim, sabe? E é muito interessante que quando ela adoeceu, ela foi passando esse lugar para minha mãe, que mora com ela, né? E a minha mãe foi assumindo funções e coisas como se ela tivesse que ser como a minha avó. E isso pesou absurdamente para minha mãe, né? Então, assim, só que a minha avó, ela, tipo, a fisioterapeuta vai lá fazer fisioterapia. Ela faz. Ela toma os remédios, ela não reclama. Eu falo assim, meu, mas como essa velhinha tem vontade de viver, assim, eu fico impressionada. Várias situações, assim, de às vezes ela ir pro hospital e a gente fala, nossa, acho que agora vai. Eu falo, ela parece uma fênix, renasce das cinzas. Então ela tem vontade de viver. Isso é forte nela ainda. E enquanto for, ela se permite ficar aqui, mesmo não vivendo a potência que ela tinha. Coisa no café, menina. Deixa eu só fechar esse microfone aqui, para não ficar dando. Mesmo ela não vivendo a potência que ela tinha. Porque nem sempre a gente vai conseguir, né? A idade vai trazendo, né? Muito a nossa. Sugando essa nossa energia de coisas a serem feitas, do que fazer, de como fazer, né? Mas, assim, eu posso me adaptar. Então, assim, eu vejo muito isso na minha avó, que ela segue tudo, sabe? E algumas coisas que ela fala assim, não, eu não quero isso, entende? Ah, os filhos estão respeitando, sem ser assim aquela coisa, né? Oferece às vezes a comida, insiste um pouquinho, mas se ela não quer, respeita também o fato que ela não tá boa, não quer comer, né? Busca os médicos, ou seja, faz o que precisa ser feito, mas precisa ter esse respeito. Senão, é muito autoritário para a mãe. Pensa uma pessoa que a vida inteira não dependeu e de repente ela precisa entrar em independência. Muitas vezes para ela, ela não consegue, tá? E eu que fiquei 40 dias aí de tipóia, né? Ainda tô sem aqui hoje, vou tirar amanhã mesmo. Eu vivi muito esse processo, assim, de aprender a receber do outro, né? Que é muito bom, mas é muito impotente pra gente ficar sem um membro na dependência das pessoas fazerem tudo pra gente. Porque tem coisa que a gente quer fazer do nosso jeito também. E o outro não consegue fazer. Ele tá dando o melhor dele. Então, assim, como é desafiador a gente entrar nesse lugar, sabe? Aprendi muito nesses 40 dias, assim, sem poder usar meu braço direito, assim, né? Com limitações. É muito desafiador a gente não poder fazer as coisas do nosso jeito. Imaginem quando a gente chega na velhice, em que a gente não consegue fazer. Em que não vai passar 40 dias e você vai tirar tipó e vai poder voltar a fazer. Mas em que você não vai ter mais essa força estrutural do corpo para fazer, e você vai depender. Então, isso é algo que quanto mais a gente vai tendo consciência na nossa vida, mais a gente vai o quê? A gente vai entrando nesse lugar. E só é possível ter uma velhice saudável psiquicamente mesmo, quando eu sei renunciar. Não, isso eu não consigo mais mesmo, eu preciso de ajuda.
Agora, se eu entro muito nesse lugar da teimosia, ainda querendo fazer o que não é mais possível para mim, muitas vezes eu vou me entregar para a morte e não para viver essa velhice de uma forma possível, mesmo limitada. Então, assim, isso é para a gente olhar com amor para os nossos pais, né? O que o que eles estão vivendo, e também ir refletindo na nossa própria velhice, né? Para a gente ir aprendendo a ir olhando com amor as coisas que a gente precisa de ajuda, tá bom? Eu sei o quanto dói, desgasta, fere e preocupa e consome o coração da filha que quer o bem da mãe e não tem o retorno dela. É preciso buscar uma rede de apoio, aprender a se relacionar com a mãe, não abandonar a própria vida e, especialmente, ter a certeza de que o maior respeito com relação aos pais é deixá-los ir. Cada semente precisa desenvolver-se onde caiu, não pode escolher o lugar. Essa frase é atribuída a Bert Hellinger, do livro Amor à Segunda Vista. Muitas vezes desejamos mudar de vida e apagar nossa história. Sem ela, porém, não é possível continuar. Fazer algo novo a partir do presente só é possível se reconhecemos e honramos o passado. Afinal, ele é a força que nos impulsiona para frente. O passado serve à vida, guardando tudo que já se encerrou, e ao mesmo tempo serve à morte, concluindo tudo que já começou. Então, assim, a gente está sempre em processo de morte, porque o que se tornou passado morreu, né? Mas ele serviu à vida. Então, a vida toda são vários ciclos, né? Por isso que a gente fala o ciclo do nosso ano de vida. Então, quando você faz aniversário, você encerra um ciclo. Aquela idade morreu e você inicia um novo ciclo. Por isso que a gente fala feliz novo ciclo. A gente inicia um novo ciclo de quê? De vida, né? Porque aquela idade finalizou. Então, tudo na nossa vida são esses ciclos. E a mulher, a mulher principalmente, ela é extremamente cíclica. Por quê? Porque através da nossa menstruação, todo mês a gente cicla. Todo mês a gente dá vida, um óvulo chega, dando o quê? Uma possibilidade de vida. Olha, aqui eu posso ser fecundado e gerar uma nova vida. Quando ele não é fecundado, o que que ele traz? Uma possibilidade de morte. A gente menstrua, né? Esse óvulo vai embora e a vida não aconteceu. Por isso que o processo de sangrar da mulher, a menstruação da mulher, é um processo também intrapsíquico. Onde a gente faz o que nesse processo? A gente tem uma baixa energética, a gente precisa se recolher um pouco, a gente sente dores, a gente sente às vezes desconfortos, porque tudo isso está trazendo o conteúdo psíquico do que a gente viveu naquele mês e acessando através desse portal do útero e da menstruação os nossos conteúdos transgeracionais, principalmente os femininos, porque o útero é um portal que acessa isso. Então, quando a gente sangra, a gente entra em contato com o quê? Com as dores transgeracionais. Se o feminino ferido do nosso clã é muito profundo, geralmente eu vou ter muita cólica e eu vou ter isso muito manifestado na minha menstruação. E também observem, se determinado mês a menstruação foi muito pior, eu senti muito mais dor, eu senti muita dor nas costas, eu senti muita enxaqueca, foi muito mais desafiador, o que que está mostrando para mim? Olha, o que que esse mês aconteceu? Nossa, eu terminei um relacionamento. Às vezes a minha menstruação sai coagulada, ela sai assim, tipo, como um parto mesmo de finalização de processos. Às vezes, não, eu fui despedida do meu emprego, eu tô sentindo muito medo. Então, assim, para quem ainda menstrua, olha para isso. E para quem não menstrua e já está no processo da menopausa, o que que acontece? Todos esses sintomas da menopausa também vão trazer o quê? Elaborações intrapsíquicas nossas. Porque o quanto você conseguiu lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, com os seus ciclos ali, né? Ou seja, com as mortes que você precisava dar. No teu período fértil menstrual, você aproveitou aquilo ali para, por exemplo,
Dá morte para as dores, dá morte para, sabe assim, ir fazendo esses exercícios, e isso vai ficar mais aliviado na menopausa. Mas a maioria de nós não foi ensinada a fazer isso. Então, por que que hoje as mulheres sentem tanto essa questão da menopausa? Por quê? Porque passaram uma vida menstrual ativa, trabalhando muito, numa postura muito masculina, e não puderam vivenciar e experienciar as questões do feminino que a menstruação trazia, as questões do sentir, as questões das dores. Então, isso tudo formou o quê? No nosso caldeirãozinho aqui, um acúmulo. Então, quando eu tenho um calorão muito forte, o que que eu estou fazendo? Eu estou querendo acelerar o processo interpsíquico. Estou querendo queimar essas emoções através do quê? Das minhas águas. Para ver se através disso eu consigo elaborar o que eu não consegui lá atrás. Então, todos os sintomas da menopausa, eles têm uma ação psíquica dentro de nós. Então, não adianta eu chegar na menopausa e eu querer tratar ela só pelos sintomas. Eu preciso olhar para a minha psique. Eu preciso olhar para tudo isso que está envolvido junto com os sintomas, para que eu possa passar por essa fase de uma forma o quê? De uma forma amorosa comigo, consciente, para que eu possa olhar para tudo isso que eu estou vivendo e aproveitar esse momento nova que está surgindo. Bom dia, Carlane. E aproveitar esse momento que está surgindo para quê? Para que eu possa agora dar vazão, olhar para mim o que eu não consegui olhar no meu período fértil menstrual. Então, estou trazendo isso porque assim, a maioria de nós não tem esse olhar para a nossa ciclicidade. E a morte está na nossa vida o tempo todo. A gente precisa começar a se apaziguar com ela, tá bom? Não quero me estender muito aqui para a gente não fugir, mas eu achei importante trazer todos esses aspectos aqui, que eu não sei se alguém de vocês já tinha pensado na menstruação ou na menopausa, principalmente quem não me conhece, sempre eu estou trazendo isso, nesse olhar que eu trouxe. Comenta aqui se para alguém foi uma novidade olhar para esse lado feminino com esse olhar psíquico. É, Então a gente falou ali, né? O passado serve à vida, guardando tudo o que já se encerrou, e ao mesmo tempo serve à morte, concluindo tudo o que já começou. É um movimento de começo e fim, em que tudo permanece. Todo passado é bom, e às vezes ficamos enfeitiçadas por ele, pois mesmo com as histórias difíceis, ele nos faz ganhar. Legal, gente. O futuro, no entanto, tem muito mais força. Quando Bert Hellinger disse a frase: cada semente precisa desenvolver-se onde caiu, não pode escolher o lugar. Nos mostrou a força da família como a nos mostrou a força da família como a certa para cada um de nós, que é sempre o que a gente traz na constelação. Nós temos os pais certos para nós. Isso significa que gostar ou não dos pais e familiares da infância ou da juventude exige que os reconheçamos com respeito e gratidão por tudo que chegou deles, pois representam o nosso começo. Somos melhores hoje porque adquirimos novos conhecimentos, boas energias, vivências inesperadas, relacionamentos mais saudáveis, superações honrosas e profundas transformações que nos ensinaram a dar um bom lugar para as perdas que um dia conhecemos. Tudo isso foi possível exatamente porque um dia tivemos despedidas difíceis, fracassamos em nossas funções, desistimos de nossas metas. Quem nunca passou por isso? Tivemos despedidas difíceis. Quem não teve uma despedida difícil? É verdade? Quem não fracassou em alguma função na vida? Quem não desistiu das metas? Então, tudo isso foi possível porque olhamos para o lado com incômodo, nos julgamos incapazes, criticamos nossas falhas e sentimentos
e sentimos o vazio da alma em nossas não ações e impotências. Mesmo assim, encontramos-nos persistentes no caminho, não é verdade? E aqui entra a frase que o Bert falava: o fracasso faz parte do sucesso. No, Uhum. no perder, deixa eu só, peraí, só um pouquinho que abriu um áudio aqui, deixa eu só fechar. No perder, às vezes podem surgir uma liberdade e uma luz desconhecidas. Olha isso, gente, que forte. É como se a vida cuidasse de nós, não só na expansão, mas também na retração. Às vezes a gente precisa dar um passo atrás para que a gente possa tomar força para ir para um outro caminho. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás, por quê? Porque a gente entrou num caminho que de repente não ia ser o melhor, para que a gente possa tomar outro caminho. E daí isso aí às vezes é muito dolorido para a gente fazer essa mudança de rota. A gente às vezes tem perdas, inclusive financeiras, às vezes a gente tem fracassos, não é verdade? Então essa frase foi atribuída a João Garriga, né? E ela é extraída do livro A Chave para uma Boa Vida. E eu vou reler ela para que vocês vejam. Vou reler o anterior e esse para que vocês deixam isso tomar em vocês, hein? Somos melhores hoje porque adquirimos novos conhecimentos, boas energias, vivências inesperadas, relacionamentos mais saudáveis, superações honrosas e profundas transformações que nos ensinaram a dar um bom lugar para as perdas que um dia conhecemos. Tudo isso só foi possível exatamente porque um dia tivemos despedidas difíceis, fracassamos em nossas funções, desistimos de nossas metas, olhamos para o lado incômodo, nos julgamos incapazes, criticamos nossas falhas e sentimos o vazio da alma em nossas não ações, em nossas impotências. Mesmo assim, encontramos-nos persistentes no caminho. No perder, às vezes, podem surgir uma liberdade e uma luz desconhecidas. É como se a vida cuidasse de nós, não só na expansão, mas também na retração. Somos então feitas de nossa história, e nela todos os acontecimentos tiveram seu próprio tempo e nos fizeram crescer. Já em nosso presente, é certo que o tempo é o agora. De acordo com Bert Hellinger, cada coisa só tem no tempo o seu próprio tempo. Vou repetir isso, gente. Cada coisa só tem no tempo o seu próprio tempo. Ela dura somente o seu tempo e também cessa o seu tempo. Então, quando a gente fica muito apegado a uma dor, muito apegado a uma situação, muito apegado, inclusive, até a uma alegria, o que que acontece? A gente não finaliza as coisas. A gente quer ficar ali eternamente naquele momento. Dentro do renascimento, a gente tem uma frase que fala assim: isso também passará. Né? A gente integra tudo que chega, todas as emoções e dá vazão e lugar para elas, mas não se apega a nada, nem a alegria. Se a gente parar para pensar diante desse olhar, e isso foi uma coisa assim que me fez. Escutei isso de alguém, não lembro quem, certa vez. Quando a gente tem um orgasmo, que é uma sensação de prazer extremamente gostosa, e o orgasmo dura segundos, né? Às vezes 1 minuto. E a gente muitas vezes fica desfrutando um pouco daquela sensação, né? Eu tô falando de um orgasmo sexual mesmo. A gente fica desfrutando um pouco daquela sensação ali por algum tempo e passa. Esse é o bom do orgasmo, que ele não dura eternamente. Imagina viver um êxtase do orgasmo por horas, sem cessar. Aquilo ia provavelmente se tornar doloroso. Então,
Tudo é um ciclo. E quando a gente olha para a psicologia corporal do Reich, né, a gente entende isso através do pulso da vida. Então, a Reich estudou muito o orgasmo, né? E trouxe isso para todas as nossas expressões de vida, onde a gente busca prazer e como os traumas acontecem e a gente trava, né? Então, por exemplo, para o pulso de vida acontecer, é necessário o quê? Uma contração, né? E depois essa contração, ela entra num processo de contração, vai indo, até que chega ao máximo essa contração e eu libero, né? E daí eu vou ter o quê? O relaxamento e a expansão. O que que o coração faz no nosso corpo? Ele contrai, enche de sangue até o máximo que ele consegue, e daí depois ele solta. E aquele fluxo de sangue vai para todo o nosso corpo, oxigenando todo o nosso corpo, dando vida para todo o nosso corpo. Então, vida, gente, é contração mais expansão. Não existe só expandir. A gente precisa aprender a vir para esses momentos de reclusão, às vezes de olhar para coisas que a gente precisa, limpar o nosso conteúdo interno, para a gente poder dar um passo maior para frente. Dentro de uma linguagem feminina, a gente fala muito sobre isso dos nossos desertos da alma, né? Onde a gente faz o quê? Onde a gente entra na nossa caverninha para limpar o nosso intrapsíquico ali, para daí depois poder sair mais forte. Então, tudo que a gente vai olhando na vida, a gente vê esse movimento. Contrai, expande. É assim que o movimento acontece, não é verdade? Se eu só expandir, da onde vai vir a força para o movimento acontecer? Então, quando eu estou gestando um projeto, eu contraio. Só que se eu não parei esse projeto, tem como expandir? Não tem. Quando o bebê está ali, no útero da mãe, ele está ali, num processo o quê? De crescimento, de contração, de gestação. Quando eu vou parir, eu faço o quê? Eu estou colocando um ser no mundo. Eu tenho que o quê? Fazer força, entrar em movimento. Eu estou naquele fluxo da contração para expansão. Tudo, gente, observem na vida é assim. O inverno é uma contração. Outono inicia a contração, inverno contração máxima, primavera inicia a expansão para o verão, onde eu estou totalmente aberta. Então, o que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo, é uma lei hermética isso. Então, é muito importante a gente aprender a entrar nesses fluxos, né? Então, cada coisa só tem no tempo o seu próprio tempo. Ela dura somente o seu tempo e também cessa no seu tempo. Essa frase é bem profunda para a gente deixar ela atuando em nós, sabe? O que eu não estou querendo cessar? O que eu quero que seja no meu tempo? Né? É importante a gente se fazer essas perguntas. Faça-se no agora e um dia terá história para contar. Afinal de contas, o futuro é uma gigantesca mãe, né? Diziam, né, antes, acho que lá na época da Bíblia, né, que você plantava uma tamareira, né, e eram os seus filhos que iam ver os frutos, né, nunca era você, né? Que a tâmara, ela demora muitos anos até ela dar frutos, né? Então, assim, você não plantava para você ver os frutos, né? Era a sua descendência que ia colher esses frutos, né? Então, hoje provavelmente já tem outras formas, né, de fazer esse cultivo, mas ali era uma simbologia, uma metáfora muito importante para a gente olhar para os nossos movimentos na vida. Quando você não se alegrar com a vida, lembre-se de que todas as mulheres que vieram antes sonharam com você. Quem não sonha com um futuro melhor? Independentemente das histórias, as mulheres do passado fizeram o melhor e viveram significativas restrições para que nós, mulheres da atualidade,
desfrutássemos de uma vida com mais qualidade. Imagina como seria se você tivesse que viver como sua mãe, avós e bisavós viveram. Já pensou em se colocar no lugar delas? Então, aquele monte de filho, parindo em casa, lavando roupa no rio, né? Meus antepassados é essa história, né? E eu acredito que muitos de nós também foi assim. Veja no espelho o que a sua mãe te deu e faça algo de bom com isso. Sermos apenas filhas, netas e bisnetas é confiar em cada história, boa e ruim, que construiu a nossa linha de mulheres. E daí a gente sai daquele julgamento. Eu não quero ser como a minha mãe, né? Porque a gente vê a história, a gente vê além, a gente expande o nosso olhar. Ter mais espaço para fazer as coisas darem certo, mais leveza para sentir a vida com tranquilidade e mais amor próprio para se colocar em primeiro lugar é levar o melhor das mulheres da família em nosso coração e ser a realização dos sonhos delas. A cada conquista da sua vida, olhe para trás e dê uma piscadinha para a mamãe, avós e bisavós e diga: eu consegui com a força de vocês. Para a filha voar alto, é preciso que ela desista das bagagens pesadas da mãe. Isso é muito forte, gente. A gente saber, assim, quando a gente está vivendo algo muito legal na nossa vida, conquistando projetos, vivendo uma viagem maravilhosa, assim, quando a gente consegue internalizar isso e falar assim, nossa, eu consegui com a força de vocês. Ou a gente traz assim, vocês desfrutam dessa realização aqui comigo. Dá um, experimentem fazer isso, dá uma potência na gente, uma força de viver que é muito maravilhoso. É importante que a filha saiba que a conexão com a mãe só pode ser estabelecida por ela. Afinal de contas, de onde mais ela nasceria? Somente da mãe. Nada é maior do que isso, mesmo sabendo que o amor da filha dói quando a mãe não faz mais por ela. A filha que não consegue agradecer a mãe por estar viva não deve cobrar de ninguém. Um exercício que esvazia a alma de sentimentos. Um exercício que esvazia a alma de sentimentos destrutivos é se conectar com as mulheres de sua linhagem materna e reconhecer tudo o que elas viveram de mais difícil para você estar aqui hoje. Com a alma ampliada, sinta como é representá-las em suas histórias e apenas acolha o que foi e o que não foi possível por elas. Então, eu vou repetir isso aqui, ó. Um exercício que esvazia a alma de sentimentos destrutivos é se conectar com as mulheres da sua linhagem materna e reconhecer tudo o que elas viveram de mais difícil para você estar aqui hoje. Com a alma ampliada, sinta como é representá-las em suas histórias e apenas acolha o que foi e o que não foi possível para elas. Eu tô querendo, quando a gente encerrar esse livro, né, no último dia da leitura, a gente estender depois e fazer uma constelação do feminino nosso aqui, juntas online, tá? Como um presente meu mesmo para vocês, para que a gente possa assim olhar para todo esse clã feminino, para todas essas dores, sabe? E todas nós juntas assim que ficamos aqui. Quem quiser chegar, mesmo que seja só no último dia, tá tudo bem, que a gente possa assim, sabe, se abrir para um movimento de cura muito profundo mesmo, de deixar depois de quase um ano de leitura desse livro, a gente deixar, sabe, conseguir assim deixar, não conseguir renunciar a essas dores, conseguir assim olhar com amor a todas as nossas histórias, sabe? Então, eu pretendo no último dia do livro, né, quando a gente for finalizar, a gente fazer esse movimento aqui ancestral, feminino, potente, relacionado às dores do nosso feminino, tá bom? Lembre-se, você é a menor delas, né? A que chegou por último. Veja sua mãe maior que você, sua avó maior do que ela, e em seguida as anteriores representando as maiores gerações do seu sistema familiar.
Se o que você desejava não aconteceu em sua história, solte. Se o que você não desejava aconteceu em sua história, solte também. Sinta como é soltar as suas necessidades, críticas e ânsias de fazer por elas. E aos poucos, deixe essas cargas no passado, confiando em seus destinos e promovendo ao seu próprio destino um novo sim à vida. Depois da ação, chega a realização. A cada passo que avanço no caminho de deixar meus pais no destino difícil deles, aos poucos vou concordando com os meus limites de filha. Destaco, em especial, a minha incapacidade de retribuir tudo o que fizeram por mim. Eu vou dizer novamente isso aqui, gente, porque isso é muito importante. A cada passo que avanço no caminho de deixar meus pais no destino difícil deles, aos poucos eu vou concordando com os meus limites de filha. Ou seja, a gente só fica num lugar quando a gente sabe os limites dele, não é verdade? Destaco em especial a minha incapacidade, ou seja, sou humana, não sou mulher superpoderosa, de retribuir tudo o que fizeram por mim. Aprendo daí o quê? A aceitar e receber. Quanto mais eu tomo, mais eu posso entregar para o mundo, porque daí eu tenho força para isso. Reconheço que, diante da grandeza deles, sinto-me pequena e incapaz como filha, e que no amor cego sempre sentirei aquela culpa de quem acha que podia ter feito um pouco mais. Por isso, a ordem que equilibra a relação pais e filhos está exatamente na incapacidade dos filhos. Mas, entre todos os pais e filhos, nunca haverá a troca de um lugar pelo outro. Afinal, como os filhos podem retribuir os pais? Dar a vida não tem troca, e por isso os filhos sempre vão ser os pequenos. O máximo que a filha consegue fazer pela mãe é cuidar de si mesma como mulher e garantir que ficará viva para multiplicar a vida em seus filhos, projetos e realizações. Como li um dia, a dívida de gratidão que temos com nossos pais segue aumentando e não diminuindo, acrescenta Garriga. Aceitar nossos pais e honrá-los como são tem consequências. A principal delas é nos comprometermos com a vida que temos. Então, para quem quer olhar mais para essa relação pais e filhos, sobre tomar os pais e tudo mais, tem um livro maravilhoso do Han Garriga que chama Onde Estão as Minhas Moedas? Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Esse livrinho aqui foi o primeiro livro que a gente leu aqui no grupo, né? No Lendo com o Coração. Ele tá todo gravado lá no YouTube, para quem quiser ler, acompanhar. É um livro bem simples, ele é um livro pequeno, fininho, mas ele é extremamente, assim, mexe extremamente com essa nossa relação de pais e filhos, né? Então, essa frase aqui que ele fala, né? Ela tá nesse livro, inclusive, né? Onde estão as minhas moedas, onde estão as moedas, a chave do vínculo entre pais e filhos. Aceitar nossos pais e honrá-los como são tem consequências, e a principal delas é nos comprometermos com a vida que temos. Então, eu queria muito que vocês olhassem assim para a vida de vocês, assim. é, Às vezes a gente quer uma vida calma, segura, entende? Então é mais fácil a gente ficar lá culpando nossos pais do que faltou, entende? Porque se a gente ficar lá nesse lugar, a gente não tem que se comprometer, a gente não tem que fazer, a gente não tem que ter sucesso. E esse lugar, ele tomar tudo que vem do sistema vai exigindo pra gente, vai exigindo se colocar a serviço da vida, vai exigindo nos comprometermos com essa vida. Vai exigir sair do lugar de vítima. Vai exigir servir, gente. E daí? Será que eu quero isso?
quanto mais a gente se abre para servir a vida, né? A gente vai tomando esse lugar, porque é, a gente serve a vida, não é a vida que serve a gente. A gente toma a vida para servir ela. E todos nós, eu falei muito sobre isso no último GDS que teve, que o tema foi pai, profissão e prosperidade. E todos nós estamos nesse lugar, né, de, de compensação em algo do nosso clã. Não existe quem não está compensando. Então a gente vem no nosso clã para servir o nosso clã. É a primeira forma que a gente serve a vida. Como? Compensando e nos emaranhando. Daí a gente vai vivendo, olhando para a nossa história, que para que a gente possa purificar um pouco delas, um pouco dela, fazer o nosso papel ali no clã. E daí, conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai tomando um pouco de liberdade. Para quê? Para seguir o próprio caminho. Como? Nos comprometendo com a nossa vida, tomando tudo que a gente recebeu. Então, a gente nasce, né? Quando a gente nasce, a gente ganha e perde. Ganha um presente que é a vida e perde a liberdade, porque a gente é capturado pelo nosso clã para servir eles em primeiro lugar. Agora, a questão é, quando eu sirvo o meu clã, eu vou ficar em compensação cega uma vida toda, querendo repetir as histórias, ou eu vou, não, eu vim aqui, olha o custo que teve a minha vida, eu vou fazer algo de bom com ela. E daí que a gente vai, cada vez mais que a gente vai se colocando a esse serviço como de uma forma em que a gente olha consciente das questões, né? A gente vai tendo liberdade para seguir um pouco de liberdade para seguir o nosso caminho. Às vezes, dentro dessa liberdade, vai ser transformar uma compensação negativa numa compensação positiva. Vou dar um exemplo aqui para vocês compreenderem isso. Eu era farmacêutica, fazia algo na área, médica, né? Na área biológica. A minha compensação ancestral era por causa do meu bisavô que morreu de tuberculose. Daí esse ano eu descobri, eu consegui olhar para todo esse contexto, olhar para toda essa minha profissão de anos, para tudo que eu dediquei da minha vida, né? E daí o que que eu fiz? Eu cansei, quase entrei num burnout, ou seja, a profissão ficou muito pesada, porque eu estava em compensação negativa, apesar de ter prosperado e feito dinheiro com ela. O que que aconteceu? Eu saí da profissão e eu vim ser o quê? Terapeuta. Vocês acham que eu não estava continuando a compensar? Só que todo esse processo, cada vez mais, eu vou percebendo que agora eu posso seguir meu caminho. Não preciso mais ficar querendo curar as dores ali do meu clã, entende? Daí, quando eu saio da compensação negativa, ou seja, estou sendo terapeuta para olhar para as pessoas, né? E a gente vai nesse processo seguindo. Porque chega pessoas do campo que tem a ver com a minha própria história. Então, eu estou sendo terapeuta por quê? Porque estou olhando para a dor dos meus ancestrais. Enquanto eu fico só nesse nível, atendendo só pessoas assim, eu estou o quê? Ainda vivendo em compensação. Quando eu começo a olhar para essa história, quando eu começo a trabalhar isso dentro de mim, eu consigo ampliar meus atendimentos para outras questões, para outras pessoas, prosperar com eles, ser mais leve, ter alegria, felicidade no meu trabalho, começar a receber melhor, ou seja, o benefício chega, a prosperidade chega, o dinheiro chega. Você vai transmutando a compensação negativa na compensação positiva. Ainda é uma compensação. Só que agora ela tem força de vida. Eu escolho estar aqui nesse lugar. Eu sinto alegria estar aqui nesse lugar.
Então a gente precisa olhar muito para a nossa profissão, para ver assim como que tá ali, tá pesado. Não, eu não entro, não faço dinheiro. Tudo são sinais para a gente olhar para a forma como a gente está através da profissão, por exemplo, com pensão. Entrei nisso porque eu achei que isso aqui tinha muito a ver com isso que a gente trouxe, né? De aceitar, de conseguir tomar a própria vida. E a profissão é um lugar de muita dor para muitas pessoas, né? É mais fácil colocar a responsabilidade no outro ou em alguma situação, visto que assumir a própria decisão exige força. Exatamente. Assumir a própria decisão exige força. Assumir o próprio caminho exige força. Exige muitas vezes renunciar a algo que já está montado, estruturado, mas que eu não suporto mais. Na inocência, nos sentimos amadas, aprovadas e reconhecidas em nossa melhor parte, mas como resultado, não temos força para nos transformar. Na responsabilidade, nos sentimos vulneráveis, observadas e, por que não, avaliadas em nossa pior parte. Porém, somente o responsável tem força para se transformar. Então, é tudo sobre a gente. Veio uma situação difícil? Olha para isso. As pessoas estão o quê? Trazendo conteúdos para a gente se olhar e se transformar. Aproveitem, aproveitem, são presentes. As relações são presentes para que a gente possa olhar para os conteúdos que precisam ter atenção dentro de nós, para que através disso a gente possa expandir, a gente possa ir para um outro patamar. Se a gente ainda fica culpando as pessoas das relações, a gente ainda fica o quê? Preso nesse contexto de que é tudo sobre o outro. Quando Steppenhauser nos mostrou que assistir a uma peça de teatro não tem a ver com a peça, mas com estar no teatro, fechei os olhos, senti as palavras e olhei para toda a minha história. Comecei pela infância, em minhas fantasias, mais tarde olhei para a juventude em minhas trocas fáceis e difíceis. Mais recente, entre a fase adulta e a mais madura, olhei para eu mesma e percebi o quanto a atualidade já me pede presença, silêncio e um pouco mais de calma. Percebi que não é sobre o que chegou ou faltou da minha história, mas é sobre o que cresci com ela. Percebi que nessa peça chamada vida, basta estar viva e ser responsável pelo próprio espetáculo. Para que a mulher consiga alcançar a individualidade e ser inteira, a mãe deve começar a separar-se da filha ainda na juventude para completar a separação da própria mãe. Gente, isso é difícil, viu? Minha filha tá indo embora semana que vem, tem 16 anos. E nossa, eu tô vivendo exatamente esse movimento aqui. Exatamente. E daí lembrei de quando a minha mãe me deixou, eu tinha 16 anos em Curitiba para eu estudar também. Ela foi embora voltando de Curitiba para Santo Antônio, né? E o quanto esses movimentos são importantes para que a gente deixe, né, os nossos filhos crescer, seguir o próprio caminho. A gente acha que sabe o que é melhor para eles, mas eles têm a alma deles, a vida deles. Eles têm direito a ter, inclusive, os próprios erros deles. Não tem que ser perfeito e acertar tudo. Maior bênção que a gente pode ser para um filho é poder estar ali à disposição. É não falar o que ele tem que fazer, mas de repente mostrar as consequências e deixar que ele decida por si. Mesmo que o que ele decidir às vezes não for o que você acha que é o melhor. É muito desafiador, eu acho, sabe? Assim, é um lugar que cada vez mais eu tenho buscado aprender. Um movimento que exige cruzar uma longa trilha entre o ser filha e o ser mãe, com muitas consequências. Para a mãe que tem dificuldade em deixar a filha separar-se dela, é o mesmo que se sentir desnecessária e sem importância, já que carrega o instinto de
protegê-la. E é bem isso mesmo, sabe? Sabe uma coisa assim que eu vivi? Tipo, a minha filha tá indo para um intercâmbio, né? Daí a gente foi conversar com a família que vai hospedar, né? Host family, né? E daí eles, tipo assim, tem a mãe, host, o pai, host, né? E é assim que eles tratam. E eu senti muito ciúme. Eu senti muito ciúme, assim, sabe? Quando ela começou a ficar super animada, assim. E depois eu fui olhar para esse ciúme, eu falei, meu, mas eu quero tanto que a minha filha seja bem recebida, eu quero tanto que ela goste de estar nessa família, eu quero tanto. Olha que contradição. E daí, assim, acolhi esse ciúme que chegou, assim, tudo. Depois conversei com a pessoa que vai ser mãe. Foi uma troca maravilhosa. Meu coração sossegou, uma energia maravilhosa. E eu coloquei assim: eu permito que você dê para minha filha muitas coisas que eu não pude dar. Ela vai receber de você também. E quão rica ela vai ficar. É, é assumir essa nossa impotência, né? De que a gente também não é tudo que a gente vai conseguir dar, muitas coisas eles vão tomar ali no mundo com outras pessoas também fazendo funções, né? Assim, e poder se abrir, né? Talvez tem coisas, né, que eu não tenho capacidade de dar, porque eu não tenho dentro de mim. E uma outra mulher, uma outra família vai poder dar e ensinar para ela. E olha que bênção isso, que ela vai ficar mais rica do que se fosse só o que eu podia dar. Eu comecei a ter esse olhar, sabe? Eu fui transmutando esse sentimento de ciúme com esse olhar. Porque daí eu olhei assim e falei, uau, ela vai ser muito melhor que eu. Ela vai avançar muito mais passos que eu. E não é isso que a gente quer? Que os nossos descendentes progridam, que os nossos descendentes tenham sucesso? Percebem como é contraditório? Quem sentiu o ciúme? A minha menina. A minha menina. Só que se a gente não tá atenta ao que a gente sente, percebem como a gente pode estragar tanta coisa? A gente pode se tornar uma mãe manipulativa, sabe? E eu dei uma manipulaçãozinha ali no começo, sabe? Tipo assim, ai, agora você quer se ver dessa host. Trouxe umas coisinhas assim. Então, o quanto a gente, quando não está atento aos nossos sentimentos, sabe, às nossas emoções, na presença ali, olhando, aprendendo a acolher, nossa, tô sentindo ciúme. O que que me despertou o ciúme? Ah, o medo de ser trocada, o medo de ser trocada, o medo de ser trocada por outra mãe. Então, assim, a gente precisa aprender a olhar para os sentimentos, acolher eles, né? E tá sempre nessa presença. Assim a gente vai transmutando essas dores do passado, né? E podendo seguir em frente de forma diferente. É, para a filha que tem dificuldade em deixar a mãe, separar-se dela é o mesmo que se sentir culpada, sem força e sem gratidão, pois tem medo de perder seu amor. Então a gente tem que ter muito cuidado como mães também de não colocar essa culpa nos filhos, tá? Somente quando mãe e filha conseguem respeitar a individualidade uma da outra é que se tornam plenas mulheres plenas. Concordo com Garrida que disse que as dificuldades podem ser muito úteis para nós. Talvez não as desejemos, mas precisamos delas. E dificuldades em qualquer setor, relacionamento, amizade, trabalho, tudo tem uma mensagem para nós que pode nos levar para um nível muito superior, gente, muito além do que a gente imagina. O que aconteceu com a mãe pode durar uma vida inteira no coração da filha, mas a filha que costuma interferir na vida dela tenta protegê-la das consequências de suas escolhas e não consegue aceitar a sua realidade. Como já refletimos, ver a mãe vivenciar um acontecimento ruim exige maturidade e muita renúncia por parte da filha, pois a mãe só terá um futuro digno se puder enfrentá-lo. Isso posto, toda mãe tem a força para o problema e tem também a força para a solução.
A filha, olha isso, gente. Toda mãe tem a força para o problema e tem também a força para a solução. A filha que viveu a vida inteira misturada na mãe, ao tentar assumir a própria vida na fase adulta, sente medo da morte. Depois eu trago isso na nossa partilha, tá, Sidley? Que eu tô finalizando aqui já. Essa morte é um símbolo da impotência da filha que não se sente o suficiente para cuidar de si. Então, vou só retornar aqui, ó. A filha que viveu a vida inteira misturada na mãe, ou seja, não teve aquele corte, não saiu da simbiose, ao tentar assumir a própria vida na fase adulta, sente medo da morte. Por quê? Porque não aprendeu a lidar com ela, né? Essa morte é um símbolo de impotência da filha que não se sente o suficiente para cuidar de si. A sensação de perder a proteção da mãe a faz renunciar o que é familiar, seguro e conhecido. Uma espécie de direcionar-se para a terra do nunca, na qual ela imagina seguir por um caminho de sofrimento para se tornar mulher, pois a vida não saiu conforme a mãe ou ela planejou. Mesmo que pareça doloroso deixar a mãe no próprio destino, esse estado de permissão exige um desenvolvimento pessoal aprofundado para descobrir quem ela é além dos cuidados da mãe. Se a vigilância de estar sob o olhar da mãe é interrompida, há essa morte que faz a filha renascer uma nova mulher. Somos de fato todas parecidas com nossa mãe e não podemos negar. Todas nós, numa postura crítica ou salvadora, em algum ciclo da vida, não concordamos com ela sobre suas dores. Acabamos repetindo padrões em histórias que nem sempre são iguais, mas que carregam os mesmos efeitos de sentimentos e emoções. Cada vez mais observo que a mãe internalizada passa a funcionar como uma espécie de voz permanente na consciência da filha, aumentando a lealdade às suas crenças e opiniões. Na busca pelo pertencimento, algumas filhas seguem com atitudes destruidoras na relação com elas mesmas, agindo como a mãe sem perceber. Por isso, é essencial saber separar-se o que é da mãe e o que é da filha, que pode mudar ou morrer, pois essa mãe interna continua viva no coração da filha, no julgamento e no agradecimento. Então, a dor percorre as famílias até que algum descendente esteja pronto para senti-la. E assim a gente termina o nosso capítulo 14. Eu vou encerrar hoje aqui a gravação, tá? Então, obrigada ao pessoal do Instagram aqui, vou encerrar. E o capítulo 15, que é a mãe é o começo de toda a filha, mas é importante que a filha saiba continuar, ele é um capítulo bem grandinho. Eu acredito que a gente vai fazer ele em uns 3 encontros, porque lembra que eu falei que o último encontro eu quero fazer uma constelação? Então a gente vai começar a ler ele no próximo encontro. Talvez a gente quase termine ali no outro, e daí depois a gente faz um encontro de fechamento do livro para fazer essa constelação, tá bom? Que daí eu quero fazer com vocês. Então a gente está nessa reta final. E eu vou sentir aqui, que eu falei que eu vou trazer um livro de relacionamento para vocês, né? E eu vou sentir qual que vai ser o melhor, se vai ser o do Juan Garriga, se vai ser o da Sophie, de repente se vai ser um do Bert também. Como que a gente pode, que a gente vai trabalhar aqui nesse próximo encontro. Então, vou encerrar aqui para a gente abrir a partilha. Gratidão a quem veio. E daí, quem quiser ficar aqui na sala, a gente vai ficar até 9h30, tá, gente?